Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Bom, o texto de hoje eu confesso que eu fiquei em dúvida, né? Porque o nosso guiazinho, né? Plano bíblico temático tá Filipenses 3, 1-1. Com certeza foi erro de digitação, né? Mas agora, o que vem depois desse 1? Então eu vou considerar que seja de 1 a 11, né? Se tiver errado, vai ficar assim mesmo. Então, a gente vai ler de Filipenses capítulo 3, versículo 1 a 11. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de termos a Tua palavra diante de nós. Obrigado por mais um despertar. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, mais essa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, aqui, alegria no Senhor, né? Versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Esses cães, né, é uma referência à impureza, né? Aqui Paulo, ele está combatendo aqui alguns inimigos da verdade, né, que se diziam melhores do que os outros, né? E para os judeus, né, aqui fala assim, alguns judeus consideravam os gentios como cães, né? E Paulo diminui os seus oponentes que afirmavam ser perfeitos, acusando-os de impuros e deformados por não terem o Espírito. Então, os cães aqui é uma referência à impureza, né? Que alguns judeus consideravam os gentios impuros como os cães. E a verdadeira impureza, né? Era no caso aqui, espiritual, né? Então, a catalaiva dos cães, né? E essa falsa circuncisão, aqui vai mostrar, né? Nós tínhamos, já lemos aqui, né, em Colossenses, né? Parece que o inimigo aqui é o mesmo, né? São o mesmo tipo de ensinamento aí, de pessoas que queriam voltar, né? Às leis cerimoniais, né? Circuncisão, questões de alimentação, de dias de festas, né? Então, parece que a questão é essa aqui, novamente, né? Que Paulo está combatendo. Versículo 3 em diante. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, a verdadeira circuncisão, Paulo fala nas suas cartas, né? Não é a circuncisão física, e sim a do coração, né? Versículo 4 em diante. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então aqui Paulo está afirmando várias coisas que ele poderia se orgulhar, né, se gloriar. Mas nós já lemos aqui das suas mãos, né? Aquele que se glorie-se no Senhor. Agora aqui o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo, ele está contando o seu próprio testemunho, né? Quando ele disse lá em Colossenses, né? Aquele que se glorie-se no Senhor, né? Aqui está mostrando que ele também fez isso, né? Ele tinha vários motivos, assim, humanamente falando, né? Para se orgulhar, né? Mas quando ele conheceu a Jesus quando ele conheceu a Deus de verdade, né? Porque ele era judeu, conhecia Deus, né? Mas ele estava tendo uma concepção errada da religião, da religiosidade, né? Então, quando ele conheceu a Cristo, ele decidiu abandonar tudo isso, né? Tudo aquilo do qual ele se gloriava, né? E agora ele estava voltando a estaca zero, né? Aprendendo com Cristo, né? Renunciando a tudo de antes, né? E considerando como refúgio. Refúgio é como se fosse um lixo, né? Uma coisa nojenta, né? Então, se aquilo estava atrapalhando ele de ter comunhão com Deus, de crescer espiritualmente, então ele preferia deixar, né? Mesmo que as pessoas o tratassem com inferioridade, né? Renegassem, né? Mas ele não estava mais se importando com isso. O importante agora para ele era ter um lugar na ressurreição dos justos. Então, resumo novamente aqui, né? Nós termos a humildade, né, perante Deus e buscarmos o ensino verdadeiro, né? E não querer confiar na nossa origem, na nossa religiosidade, etc. E sim, sempre colocar a nossa salvação nas mãos de Deus, né? Confiar nos méritos de Cristo para a nossa salvação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de termos a Tua palavra e que cada dia possamos compreender mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos.